Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 8º anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e nós vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes de começarmos o nosso tema, nós vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês relacionadas ao assunto da aula passada. A primeira questão diz o seguinte: muitas pessoas acreditam que as mudanças climáticas afetam exclusivamente a temperatura do planeta, que se torna mais quente. Entretanto, muitas vezes essas pessoas esquecem que ao aumentar a temperatura, uma série de organismos e ecossistemas são gravemente afetados. Observe as alternativas abaixo e marque a única que não é uma consequência da alteração da temperatura do planeta. Quando a gente vai analisar as alternativas, a gente vai chegar na alternativa D, que fala do aumento da frequência de terremotos. Então, a gente vai verificar que o aumento da temperatura do nosso planeta em si não afeta nada relacionado à frequência de terremotos. Então, a única das alternativas que não tem nada a ver em relação ao aumento da temperatura seria a alternativa D. A próxima questão fala sobre o plástico, que é um dos materiais mais utilizados pela sociedade. Consequentemente, é um dos maiores poluentes do ambiente, fazendo-se necessárias medidas urgentes de controle do seu uso. São iniciativas que ajudam a diminuir a poluição ambiental provocada pelo uso dos plásticos. 1. Aumentar a queima do lixo plástico. 2. Reduzir o consumo de embalagens plásticas. 3. Desenvolver tecnologias de plásticos biodegradáveis. Quando a gente analisa esses 3 itens, a gente percebe que o número 1 é o item errado. Então, como é que a gente pode aumentar a queima do lixo plástico? Porque aí a gente vai estar realizando uma poluição ambiental. Então, quando a gente analisa as alternativas, a alternativa correta seria a letra C, que se refere ao item 2 e 3 da questão. As outras questões vocês podem analisar aí o gabarito e verificar se vocês acertaram ou não as questões. Então, vamos para o tema da nossa terceira aula de educação ambiental. O tema hoje será as mudanças climáticas globais e os seus efeitos sobre a biodiversidade. Então, como o clima, as mudanças de clima interferem ali na biodiversidade. Então, muito se tem falado nas últimas décadas em si sobre essas mudanças de clima que estão ocorrendo em relação ao nosso planeta. E essas mudanças climáticas colocam o homem em si como um grande catalisador desse fenômeno. É como se o homem ele tivesse cada vez mais sendo um protagonista do aumento desse fenômeno, dessas mudanças climáticas. Características ambientais hoje estão apresentando projeções catastróficas sobre o futuro do planeta e suas consequências sobre a biodiversidade. Então, quando a gente vai analisar os ambientes, né, hoje em dia, a gente vai observar que está ocorrendo ações muito perigosas em relação ao futuro do nosso planeta, porque a gente observa ambientes sendo devastados. E quando os ambientes são devastados, consequentemente, a biodiversidade desses locais tende a diminuir. Então, isso se torna um ponto muito perigoso para aquele ambiente em si. O clima, com suas variáveis, portanto, moldam os dos ecossistemas, uma vez que os seres vivos, sejam plantas, animais ou qualquer outra espécie, são adaptados ao meio. Nesse sentido, uma região que possui um clima quente e seco será ocupada por espécies que sobrevivem e sejam bem-sucedidas nessas condições. Então, existem determinados ambientes
onde ocorre a mudança climática dessas regiões. E os seres que habitam ali vão tender a modificarem, a procurar a sua sobrevivência dentro daquele ambiente. E muitos desses seres não conseguem se adaptarem e sobreviverem ali naquele ambiente, podendo ocasionar a mudança de habitat ou até mesmo a morte de muitos desses seres, ocasionando até uma possível extinção. Então, quando a gente fala sobre a adaptação dos seres vivos ao ambiente, ocorre num espectro temporal amplo, com a passagem de muitas e muitas gerações. Então, os seres, eles tendem a se adaptar a ambientes, a procurar a lei da sobrevivência. Então, a gente sabe que só sobrevivem um ambiente aqueles que conseguem se adaptar a eles. Então, às vezes, eles tendem a modificar coisas do seu dia a dia, vamos dizer assim, ou características físicas para conseguir sobreviver e se adaptarem naquele ambiente. Mas nem todos os seres têm essa capacidade de modificação, de adaptação. É nesse aspecto que a influência da ação do homem em si pode ser prejudicial à biodiversidade. Então, a gente sabe que hoje o homem, ele é um dos causadores, em maior escala, do prejuízo em relação à biodiversidade. Então, nós, seres humanos, estamos impulsionando mudanças climáticas a uma velocidade muito grande, estrondosa. E talvez esse tempo não seja o suficiente para que as espécies se adaptem, resultando em seu desaparecimento. Então, quanto mais o homem em si, o ser humano em si, ele está causando essa poluição intensa, está realizando essa mudança climática em si, que com a poluição, o clima das regiões se modificam. Essa velocidade de modificação está sendo tão grande que os próprios seres que habitam em locais não estão tendo tempo para conseguir se adaptar àqueles locais e acabam, assim, entrando em processo, muitas vezes, de extinção. Efeito homem, o aumento da emissão de gases estufa. E como a ação do homem é capaz de influenciar no clima, como será que o homem em si, o ser humano em si, tem essa capacidade de influenciar na mudança climática de uma região? Um dos caminhos mais importantes que isso ocorre é através da emissão de gases estufa, né? Principalmente o gás carbônico. Então, a gente sabe que com as queimadas, com a liberação de gases por indústrias, até a utilização de meios de transporte, como automóveis, tá? Geram o gás carbônico, ocorre a liberação do gás carbônico, e isso faz com que o efeito estufa subentenda que o nosso planeta ele está precisando ser mais aquecido. Aí vem o surgimento do que a gente fala do aquecimento global, tá? Então, o aumento da emissão de gases estufa através da ação do homem tem impulsionado o acúmulo desses gases na atmosfera, do gás carbônico, por exemplo, o que faz com que o calor seja retido e assim a temperatura global tenda a aumentar. Então, o efeito estufa vai subentender que o nosso planeta está precisando ser mais aquecido por conta dos poluentes que estão sendo liberados através de ações dos seres humanos e faz com que os dias fiquem cada vez mais quentes. As alterações do clima prejudicam a biodiversidade justamente porque exige uma adaptação de espécies que não é natural. Então, uma espécie que já tinha suas características, já conseguiam sobreviver naquele ambiente, quando ocorrem alterações do clima, isso faz com que aquele ser vivo ele tenha que procurar adaptações que não faz parte da sua realidade para tender a sobreviver. Então, muitas vezes, esses seres não conseguem essa adaptação.
Quando a temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra é elevada, animais e plantas são obrigados a mudar de habitat, a alterar seu ciclo de vida e até mesmo desenvolver novas características vivas para sobreviver. Então, quando o clima de uma região é modificado, a temperatura de uma região é modificado, animais e plantas vão muitas vezes procurar outros habitats. Então, muitas vezes, quando a gente se depara na nossa rua com um animal que não é da nossa realidade, é um animal silvestre, é porque provavelmente ele está fugindo ali do habitat dele e procurando outro local para poder sobreviver. Então, se ele saiu do habitat dele, algo ocasionou isso. Provavelmente a ação humana, né, que tendeu a retirar ele do ambiente natural que ele sobrevive. Então, são várias as espécies de flora, né, de plantas e da fauna de animais que correm um risco de extinção. Quando a gente considera que está ocorrendo um aumento de 1,5 a 2 graus Celsius na temperatura global. E esse aumento da temperatura global, a gente observa que pode gerar impactos como na taxa de fecundidade dos seres e também na sua reprodução. Então, também é uma preocupação. Então, os seres podem tenderem a entrar em extinção e, além disso, a dificuldade de reprodução de seres, né, do aparecimento de novos seres naquele ambiente devido à modificação em relação à temperatura ali daquela região. Este impacto ele é tão negativo que fortes evidências científicas indicam que as mudanças climáticas, como sendo as maiores causas da perda da biodiversidade até o fim do século. Então, com as mudanças que estão ocorrendo em relação ao clima das regiões, isso vai impactar diretamente na biodiversidade. Então, quando a gente fala do Brasil, que é um Brasil que tem uma biodiversidade muito grande, a gente vai estar sendo impactado, tá? Vai diminuir a nossa biodiversidade e isso vai gerar danos, né, para as gerações futuras. E para finalizar, também vou finalizar com uma frase dizendo que quando plantamos novos hábitos, a saúde do planeta agradece. Então, quando a gente passa a ter novos hábitos, começa a ver o ambiente, a natureza com outro olhar, com maior cuidado, a gente vai observar que o nosso planeta ele vai tender a ficar cada vez mais saudável. Até a próxima aula.